Continue assistindo. Interação. Amigos de Interação, estamos de volta. Agora, seguimos a nossa entrevista com Fernando Schiller, cientista político e doutor em filosofia, também secretário de Justiça e Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul. Fernando, o mundo mudou muito, né? Comentamos sobre isso há pouco. Existem grandes transformações, mundo globalizado, se anularam as fronteiras, né? O mundo hoje é plano. Como foi, você comentou um pouco da sua juventude e gostaria de saber como foi todo o teu desenvolvimento intelectual, as crenças, aquilo que você acreditava no passado, lá na época da ditadura, no qual você conviveu, se as convicções são as mesmas daquela época. Você, se mal me engano, era de esquerda na época da ditadura. Todo mundo era de esquerda, mas não me faz esta, né? Não me lembro bem da ditadura, não tenho idade para me lembrar da época mais dura do regime militar, né? Eu peguei ali na faculdade o final do governo Figueiredo, né? Nos inícios dos anos 80, onde realmente eu entrei na faculdade em 82, então eu peguei aquele finalzinho, né? E foi um período já de distensão política, depois da abertura, de 79. Né? Mas nessa época, a universidade, especialmente quem fez ciências humanas, quem tinha interesse em política, né? O Brasil teve o debate público no Brasil foi represado pelo regime militar. Né? E, obviamente, quando os exilados voltaram, me lembro Prestes à frente, Brizola à frente, Fernando Gabeira. Quem não se lembra do Fernando Gabeira em Ipanema ou Copacabana, eu me lembro de tanguinha de crochê. Hoje disputando candidato. Hoje é o governador do Rio, um grande amigo nosso, um particular amigo meu. Mas o Fernando Gabeira mudou a cara da política brasileira na época, porque todo mundo esperava um guerrilheiro, né, armado, com uma metralhadora, assim, etc. E chegou um sujeito falando em ecologia, falando em pacifismo, falando dos direitos dos homossexuais, andando de sunga, de crochê, etc. E aquilo era um sinal que ele tinha convivido com a juventude europeia, que ele tinha visto que o mundo tinha se transformado, um processo acelerado. O fato é que nos anos 80 o Brasil viveu toda essa erupção política, né? Mas do ponto de vista assim, da nossa inserção no mundo global, nós perdemos 10 anos. Porque enquanto a Inglaterra, a Austrália, a Nova Zelândia, os Estados Unidos, muitos países, especialmente anglo-saxônicos, faziam reformas liberais, percebiam que a globalização tinha aumentado a competição internacional, que era preciso baixar o custo do Estado, baixar o custo tributário para oferecer condições de competitividade para as empresas dos países competirem no mercado global cada vez mais competitivo, o Brasil foi na contramão. O Brasil fez uma Constituição em 88, muito estatista, tabelou juro na Constituição, criou o regime único dos servidores, botou para dentro da máquina pública 400 mil funcionários seletistas, o maior trenzinho da alegria que eu tenho notícia. Enfim, nós andamos na contramão desse processo. Depois a gente não sabe por que a gente paga uma conta tão cara e a gente não tem os serviços de volta, né? É só olhar um pouco para trás. Não precisa nem muito. Vamos na Constituição, etc. O governo Collor, de alguma maneira, foi uma reação um pouco assim, não pensada, né? Foi uma reação bem típica, assim, tropical, sem planejamento, etc., com muito problema ético a esse processo todo. Né? O fato é que nos anos 90 o Brasil entrou no eixo. Na minha visão, o Brasil entrou no eixo. O Brasil fez um processo de saneamento financeiro dos bancos estaduais, lei da responsabilidade fiscal, estabilizou a economia, criou uma política fiscal, aliás, uma política econômica de metas cambiais, o câmbio flutuante, etc., que até hoje vigora, que o governo Lula soube respeitar, mas foi criado lá pelo Fernando Henrique. E eu, de alguma maneira, observei isso tudo, né? Especialmente o processo que acontecia na Europa. Eu fiquei, na época, encantado com Václav Havel, né? A Revolução de Veludo na Tchecoslováquia, todo o processo da queda do Muro de Berlim, todas aquelas transformações que aconteceram. Eu, na época, fiquei muito ligado a um filósofo chamado Cornelius Castoriadis, que trouxe a Porto Alegre, tenho muito orgulho de ter trazido um dos maiores filósofos do século XX e que havia feito toda uma denúncia dessa razão totalitária que inspirou o mundo do comunismo e assim por diante, né? E virei um social-democrata, no sentido, com um certo viés liberal, assim, no sentido de um respeito muito grande pelos direitos humanos, pelas liberdades individuais, mas com um compromisso ético inarredável de confrontação e combate à pobreza. Eu digo sempre, eu me inspiro muito no Joaquim Nabuco. O Joaquim Nabuco dizia que a escravidão era a grande mancha da civilização no século XIX. Eu acho, e quem sou eu para me
colocado lá do Joaquim Nabuco, mas modestissimamente acho que a pobreza é a escravidão do século XXI, a grande mancha ética. Uma pessoa pobre, miserável, ela não tem condições de exercitar os seus direitos. Ela não tem sentido para ela a liberdade individual, quer dizer, no sentido que ela possa desenvolver, possa estudar, possa ser um empreendedor, possa desenvolver seus talentos, né, em todas as áreas. Então, acho que esse é um grande compromisso ético. O liberalismo, né, no sentido de respeito às liberdades, à economia de mercado, o direito à escolha, ao empreendimento. Propriedade, que é importantíssimo, esse conceito, as pessoas poderem entender, né? A propriedade, ela é não só um direito meu, porque ela é um deriva, de certa maneira, da minha história, do meu trabalho, do meu esforço, isso já está em Locke, né? Isso está em Locke, esta ideia matriz do justnaturalismo na propriedade, mas ela também se mostrou o regime de propriedade mais útil do ponto de vista do utilitarismo. Ela faz com que a economia funcione melhor, que as pessoas se motivem, né? Que o mundo dos direitos, ou seja, criou a ideia do desenvolvimento. Você não tem desenvolvimento se você não tem propriedade intelectual bem claramente definida, se você não tem segurança jurídica para o investimento e assim por diante. Então, eu acho que absolutamente são compatíveis essas ideias, as ideias do liberalismo e as ideias da justiça social. Não é? Eu tenho tentado, né, me mover exatamente neste paradigma. Ou seja, eu até queria aproveitar essa linha e tu comentasse um pouco, até já citamos o John Locke, que foi um grande filósofo clássico, e pudesse falar um pouco sobre o contrato social de Locke, que eu acho que iria muito bem nessa linha da questão das liberdades individuais, da propriedade, do respeito à vida, e essa questão do envolvimento social, de como a coletividade encara esses valores. Eu diria assim, o Locke, ele, como todos os pensadores contratualistas, eles falavam do estado de natureza, ou seja, antes de existir o Estado, antes de a gente contratar com o Estado, né, a gente abrir mão de uma parte da nossa liberdade natural, não é? Existia lá um estado de natureza. E a pergunta dele é mais ou menos o seguinte, simplificando um pouco. O que nós aceitaríamos contratar, né, e abrir mão da nossa liberdade e o que nós, vamos dizer, não abriríamos mão, não contrataríamos? Não é? E ele diz, olha, nós asseguraríamos para nós a vigência de liberdades, né, quanto à nossa vida, o nosso direito de expressão, isso nós não delegaríamos, nosso direito de associação, não é? O nosso direito de possuir as propriedades que derivam do nosso esforço, do nosso trabalho, do uso das propriedades que nós temos em nós mesmos. Eu gosto muito de uma frase do Locke, ele diz, cada um tem em si uma propriedade. Eu tenho em mim aquilo que me pertence, a minha inteligência, a minha astúcia, enfim, tudo isto que eu não abro mão. Eu não abro mão das propriedades que eu tenho em mim. E as propriedades que eu adquiro no mercado, pelas minhas escolhas, elas derivam do uso dessas propriedades primárias que eu tenho na minha pessoa, certo? Então, o mundo se forma com essa mecânica justnaturalista. Tudo deriva de um compromisso individualista, é verdade, essencial, né, da propriedade que eu tenho na minha pessoa. Né? E a partir daí se cria um contrato e uma fórmula, a forma do liberalismo. O Locke, na minha visão, é o grande inventor do liberalismo. Ele diz o seguinte, né, a liberdade individual ela tem que ir ao ponto máximo possível aonde ela é igual para todos, onde ela é compatível com uma liberdade igual para todas as pessoas. É um ponto de equilíbrio, né, que a sociedade, no fundo, está sempre buscando e que é a grande sociedade. Que é a igualdade de oportunidades, né? Igualdade de oportunidades, mas é também a justiça. Porque lá no contrato original, se a gente fosse voltar lá para trás e perguntasse, vem cá, vocês querem viver numa sociedade com meninos de rua ou meninas de 10 anos se prostituindo numa esquina? As pessoas não aceitariam isso do ponto de vista ético, né? Daí, vocês estão dispostos a ceder uma parte da renda de vocês para que isso não aconteça, para que o Estado tenha políticas protetoras para essas crianças, desde que sejam bem feitas e eficientes, né? As pessoas concordariam. Né? Eu acabei me vinculando a um filósofo americano chamado John Rawls, fiz minha tese de doutorado sobre ele é um grande filósofo liberal, mas comprometido com a justiça. Escreveu um livro clássico chamado Uma Teoria da Justiça, onde ele diz isso. Lá numa posição original, onde as pessoas teriam que escolher o modelo de sociedade, elas autorizariam o Estado, né, a produzir padrões de igualdade que assegurassem a vigência prática das oportunidades iguais para todos. Para encerrar, Fernando, um pouco de vida pessoal. Como é que foi essa experiência? Agora, não do ponto de vista de carreira, mas a questão de ocupar tempo, certamente muitas viagens, conhecer realidades muito diferentes, ir lá na ponta, assistir o que as pessoas passam. Se tocou nessa questão da pobreza, certamente é de quem se sensibilizou com o que viu. Você acha que
está muito mais preparado hoje para encarar essas realidades tão distintas? O que mais me trouxe satisfação pessoal foi conviver com as comunidades, conviver com as pessoas mais simples, com as crianças, o projeto Emancipar, que trabalha com comunidades pobres, conhecer as entidades sociais, ou seja, a vida como ela é, né? E a possibilidade que a gente tem de interagir, de conviver com essas pessoas no dia a dia. Isso é impagável, vale mais do que qualquer escritório e qualquer relação de mercado, e eu vou levar para sempre. Por isso o nome do nosso programa é Interação, viu? Fernando Schiller, muito obrigado por estar conosco hoje aqui. Foi uma conversa, como eu já disse, interessantíssima. Os nossos amigos, espero que tenham aproveitado, que possam contribuir com sugestões, críticas no nosso site da Ubra TV, www.ubratv.com.br. Espero vocês na próxima semana, 23h50, aqui na Ubra TV. Até mais!